Olá pessoal, sou Ramiro do @portaldoperegrino.br. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o que a gente pode fazer nesses momentos de guerras, conflitos, catástrofes dentro da nossa própria casa. Primeiro, a gente tem que evitar dar opiniões que a gente não conhece profundamente. É claro que qualquer tipo de violência já é repreendida. Nós não devemos aceitar que um grupo de terroristas eles ataquem um país usando violência, brutalidade, matando pessoas que estavam em festa. Ou seja, vocês já estão vendo as notícias que estão tendo nos jornais. Então eu estou vendo também muitas pessoas justificando o injustificável, misturando as estações. O que a gente está falando, eu moro aqui no Rio de Janeiro, é a mesma coisa que um grupo de traficantes invadir uma festa e matar e alguém querer defender esse grupo de traficantes que provocaram a morte de pessoas que estavam em festa. Então tem muita coisa que a gente tem que se separar. Então a gente deve evitar reforçar a violência nesse sentido. Então tem muita gente se aproveitando dessa situação para falar de outras coisas que também são importantes. Mas o momento agora é de ser solidários às pessoas que foram atacadas, as pessoas que estão sofrendo em sofrimento terrível. Terrível, guerra é terrível. Eu já estive em Israel, é um país maravilhoso, já estive na Palestina também, foi uma das melhores experiências da minha vida. Conheci um pouco da cultura dos dois países, dos dois países não, Palestina não é um país, mas é uma região. Então, em Israel, uma cidade, um país super seguro, podia andar normalmente, celular na mão, então que de repente foi atacado, suas defesas foram atacadas, as pessoas estão lá em sofrimento. É claro que existe também sofrimento na faixa de Gaza das pessoas. Então, por isso que o objetivo, o que a gente pode fazer? Primeiro, a gente pode ajudar financeiramente, sim. Existem os Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, essas organizações, elas podem ajudar, elas sabem ajudar, diferente da gente que a gente não está podendo ajudar dessa forma. Então a gente pode primeiro ajudar. E segundo, você pode fazer sim as suas orações. Suas orações, quem acredita, ela funciona muito, gente. Principalmente, você pode de noite, você antes de dormir, você se conecte com seus mentores espirituais, anjo da guarda, e você peça, olha, o que eu puder ajudar nessas guerras pelo mundo, eu estou à disposição. O que eu souber. Você não precisa ser um especialista em projeção astral, você não precisa saber tudo de projeção astral. Você pode se colocar à disposição. Você vai ver que o plano espiritual, você vai começar a lembrar de algumas coisas que você ajudou, que você foi colocado em alguns lugares ajudando. Parece coisas muito simples, mas você vai fazer de grande valia. E você tem que estar preparado, que você pode ajudar os dois lados. Porque para a espiritualidade, ela não vai fazer a distinção, esse lado aqui eu vou ajudar, esse lado aqui eu não vou ajudar. Então você tem que se colocar a essa disposição e tirar os preconceitos. Se você tem algum preconceito, você vai trabalhando isso para você não ter mais esse preconceito, porque você é colocado em áreas que você fala, esse grupo aí eu não vou ajudar não, e são pessoas. Então você se coloca de noite, faça suas orações. Existe, no meu canal tem um livro do professor Wagner Borges, que é Viagem Espiritual. Tem no meu canal aí, eu até tive com ele assinou meu livro. São uns vídeos muito bons que ele explica sobre viagem astral, mas o que acontece? Quando a gente volta de uma viagem astral, muitos de nós não lembramos muitas coisas, nosso cérebro interpreta de outras formas. Mas o importante não é você lembrar, o importante é você ter a intenção de se colocar à disposição de ajuda. Então a gente pode fazer isso.
Porque no plano espiritual, gente, não tem essa divisão, eu sou umbandista e você é cristão, você é espírita, então a gente não trabalha. Vou dar um exemplo bem breve para vocês. Sábado passado, eu fui no show do Weeknd com a minha filha. Tive que ir, né? Aquela confusão, gente. Eu não gosto muito de estar em confusão, mas não basta ser pai, né? Tem que participar. Então, na hora da saída, foi ali no Engenhão, foi muito difícil ir embora, porque não tinha Uber, táxi, não tinha muito táxi, eles estavam cobrando um preço que a gente chama de tiro, né? Você combina um preço para levar até determinado lugar e estava muito alto. Eu estava com a amiga dela também e andando para lá, para cá, a gente tomou uma direção e eu pedindo ajuda para o meu anjo da guarda. Quem segue meu canal sabe que eu tenho essa intimidade com o meu anjo da guarda e eu pedindo e nada de acontecer. Só que eu comecei a intuir, vai para cá, vai mais para tal área. E eu fui indo. Então assim, já era 2 horas da manhã e eu falei assim, caramba, como é que eu vou tirar essas meninas daqui? Eu já sabia que ia ser difícil para sair, mas eu não estava entendendo como seria tão difícil. Então, apareceu um Uber, eu sei que era um Uber porque tinha aquele LEDzinho de Uber, né? E eu parei ele e falei assim, tudo bom, tudo bom? E já tinha falado com o taxista, com o Uber, tudo eles estava lotado, né? A gente sabe como é que fica. E aí eu consegui parar esse carro no meio da rua e eu comecei a conversar com ele, falei assim, pô, você não pode levar? Ele me perguntou, tá, você me paga quanto? Aí eu falei o valor, entrei no Uber. Quando eu entrei no Uber, meu anjo da guarda já tinha me ajudado, eu vi a imagem do Zé Pilintra e o chapéu do Zé Pilintra no carro. De verdade, gente, não era por clarividência, não. E eu saudei, né? Eu falei, salve, seu Zé, porque é a entidade da Umbanda. Quem não conhece, o Zé Pilintra representa a malandragem. Mas não é malandragem de passar os outros para trás. Muitas pessoas têm muito preconceito referente a isso. Não é isso. É a malandragem da gente andar pela vida. A gente não cair em furada. A gente saber sair dos problemas, das situações ruins, negativas. É esse tipo. Não é nunca passar os outros para trás. Então, eu comecei a conversar com o taxista, ele foi conversando a história, eu falei sobre o Zé Pilintra, ele contou a história dele, eu contei a minha história. Ele levou a primeira amiga da minha filha em casa, depois levou a gente e eu fui indicado para fazer o seguinte, você não combinou um preço? E o rapaz estava passando por uma situação muito difícil. E eu acabei pagando um outro valor para ele, a mais para ele. Não ia me fazer falta. Ele ficou super contente comigo, me agradeceu bastante. Ele no final ele não queria nem me cobrar a corrida, porque a gente teve uma conversa tão produtiva, tão boa. Eu conversei com ele tantas coisas e ele conversou comigo, a gente aprendeu um com o outro. Ele era umbandista e foi uma conversa muito gratificante. E ele falou assim, Ramiro, eu não quero nem te cobrar, cara. Eu falei, não, pô, vai me cobrar. E aí eu paguei a mais para ele me agradeceu, super agradeceu. E a gente chegou tranquilamente em casa. O que eu quero dizer com vocês? Porque quando a gente ajuda, quando o plano espiritual ajuda, eles não ficam assim, esse cara aqui, esse é cristão, esse daqui é judeu, esse daqui é umbandista, então não se bica. Meu amigo, não tem isso, não tem isso. Quem está acima disso, eles não ficam pensando nisso. Então por isso que o preconceito contra outras religiões, eles devem ser combatidos. Como a gente deve combater isso? Esclarecendo da forma como a gente conhece. Então, quando a gente se coloca à disposição do plano espiritual para ajudar, a gente está disposto a ajudar pessoas que são de outras religiões, de outras etnias, de outros gêneros do que a gente. Então, a gente pode ajudar muita gente com isso. Então eu vou deixando esse vídeo breve aqui com vocês. Se a gente pode então, como eu falei, nesses momentos de crise, fazer as nossas orações, se colocar à disposição dos nossos mentores espirituais para ajudar no que for necessário. Tá bom, pessoal? Então eu deixo aqui vocês, um grande abraço para vocês e tudo de bom.